Imob 360, seu investimento em localização privilegiada. Ele é arquiteto urbanista, é fundador e design diretor da EMDA Studio, um dos mais importantes escritórios de arquitetura do Brasil. Ele tem mais de 35 anos de experiência em arquitetura da hospitalidade, corporativa e também planejamento urbano. Tem se destacado pela busca da excelência dos projetos que desenvolve e sempre focado no resultado para o seu cliente e na qualidade da excelência para os usuários. E olha só, ele é o único arquiteto do país homologado pelas 5 maiores redes hoteleiras do mundo. Eu estou falando, eu tenho o prazer de receber hoje aqui para esse bate-papo o nosso amigo Eduardo Manzano. Eduardo, seja muito bem-vindo essa manhã aqui, a gente fazendo esse bate-papo legal. Quem está assistindo a gente, eu digo aí bom dia, boa tarde, boa noite, porque as pessoas não sei o horário que vão assistir esse vídeo aqui. É um prazer imenso recebê-lo. E já aproveito, Eduardo, já para a gente iniciar o nosso bate-papo, já até lhe pergunto, a hotelaria, a gente sabe disso, que foi um dos segmentos que mais sofreram com a pandemia. A gente está aí para 2 anos de pandemia, então a hotelaria sofreu bastante, né, com a pandemia. Como o turismo e, por extensão, a arquitetura hoteleira se adaptaram, né, como conseguiram se adaptar a essa nova realidade. Eduardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Amaury. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem está assistindo a gente. É um grande prazer estar falando sobre esse tema que a gente brinca, né? Quem milita na área de hospitalidade, quando a hospitalidade pega em você, ela não te larga nunca mais, né? Eu, com 1 semana de formado, eu já estava trabalhando lá na antiga pousada do Rio Quente, fazendo os projetos, e são meus clientes há 35 anos, por isso que a gente fala que a gente trabalha com hospitalidade há 35 anos. E você manter um cliente há 35 anos é bacana, é bom. Isso é bom, né, Eduardo? Porque além das habilidades técnicas, de tudo que exige a profissão, a paixão, eu acho que ajuda muito a mover isso, né, Eduardo? Sim. Eu não sei se você sabe, Amaury, os projetos de hotéis são os terceiros projetos mais complexos para se fazer. Ele só perde para aeroporto e hospital, né? Por quê? Porque ele envolve tantas expertises para você fazer um projeto, e os 3 estão ligados diretamente a fluxos, né? Fluxos de pessoas, aeroporto, hospital, hotel e por aí vai, shopping center, né? Então, fluxo é a palavra de ordem, né? Respondendo a tua pergunta, é fato, né? A pandemia simplesmente destruiu a hospitalidade no mundo, porque as pessoas pararam de viajar, as pessoas pararam de se encontrar, o deslocamento ficou muito difícil, o relacionamento entre as pessoas ficou muito complicado, algumas ferramentas que, graças a Deus e aos deuses da tecnologia que foram criadas, como o Zoom, como o Google Meets, como esse StreamYard que a gente está usando para fazer a entrevista, surgiram para encurtar as distâncias e manter as empresas funcionando. Eu tenho quase certeza que se a gente não tivesse essas ferramentas, muitas empresas teriam quebrado efetivamente no mundo, né? Então, como que os hotéis iam parar em pé, né? Como os restaurantes iam parar em pé? Não sei se você sabe, hospitalidade não é só hotel. Hospitalidade envolve a parte de restaurante, envolve a questão de shopping center. Então, todos os lugares em que você recebe pessoas está ligado à hospitalidade. Então, como é que essas empresas iriam sobreviver? Como é que elas sobreviveram? Foi uma coisa, os 6 primeiros meses foram uma loucura, Maurício. Uma loucura, porque ninguém sabia o que ia acontecer, né? Houve uma vertente em que as pessoas acharam que os hotéis, para voltarem a funcionar, eles iam ter que se parecer com hospitais, né? Tudo branco, tudo limpo, tudo com canto arredondado para facilitar a limpeza, e efetivamente não foi o que aconteceu, né?
Curiosamente, quando o cenário começou a ficar mais claro, e olhando para o lado do turismo, perceberam-se coisas muito interessantes. Por exemplo, não tem avião para viajar. Então, virou, vamos olhar assim, putz, qualquer opção, turismo rodoviário. Bacana. As pessoas estão mais preocupadas com saúde. Bacana. Qual tipo de hospitalidade está muito linkada com saúde? Resort, hotéis de lazer. As pessoas começaram a conviver com as famílias, né? Tinha pai que saía de manhã cedo, que o filho estava dormindo, e voltava quando o filho voltava do trabalho quando o filho estava dormindo. Então, as pessoas foram obrigadas no home office a conviver mais com as famílias. E aí a gente começa a ter uma equação interessante, porque a gente tem turismo rodoviário, resort e família. Esse é o pacote que reiniciou, né? Deu um boot no momento que as pessoas começaram a viajar, porque elas não aguentavam mais ficar dentro de casa. Automaticamente, isso privilegiou o quê? Privilegiou as cidades que estavam a uma distância de até 2 horas dos grandes centros, por conta do turismo rodoviário. Então, cidades que estavam, entre aspas, né, esquecidas, vamos dizer assim, vamos pegar São Paulo, então estavam meio esquecidas pelas grandes redes hoteleiras, começaram a ser bem vistas. Então, cidades como Serra Negra, Socorro, Atibaia, começaram a ser melhor vistas pelos investidores como possíveis destinos de investimento, o que é bem bacana. Sim, e dentro dessa área, né, o Eduardo, você citou até os resorts. Os resorts nessas cidades que você está falando, cidades turísticas, tipicamente Sim. turísticas, Sim. que tem essa vocação, a gente tem ouvido falar bastante dessa modalidade também de multipropriedade, né? Nos últimos tempos, a gente tem ouvido falar muito dessa questão da multipropriedade. Eu acredito que é isso que você está dizendo, do investimento nessa área. E o que difere esse componente dos demais tipos de hotéis, por exemplo? A multipropriedade, o que acontece? As pessoas mais experientes, né, que nem eu e você, né, Mauri, a gente ouvia muito falar na questão do time-sharing, que o time-sharing vendia, a pessoa abordava você na rua, você que não quer conhecer o nosso programa de férias, aí você vai passar um fim de semana em Porto Seguro, ou na Disney, sei lá onde. Só que o time-sharing te vendia mais ou menos um título de um clube, né? Título de clube. No caso da multipropriedade, você passa a ser proprietário de uma fração de um imóvel de lazer, por exemplo. Né? Então, você tem um direito de uso, aquele apartamento é seu, o apartamento físico é seu durante a quantidade de semanas que você comprou. Então, você pode... Normalmente, o Brasil está usando muito a modalidade de 2 semanas, né, que são 15 dias. Então, você compra aquele espaço de tempo para usar o seu imóvel, né, e o resto do ano, né, os outros 27 pares de semanas, ou 26 pares de semanas, outras pessoas ocupam. O que é uma boa, né, porque é uma coisa que você tem posse de uma unidade, né? E isso simplesmente, se isso já era um sucesso antes da pandemia, com a pandemia isso aumentou mais ainda, porque as pessoas começaram a se sentir, eu quero ter meu apartamento em Gramado, eu quero ter meu apartamento em Angra dos Reis, né? Eu quero ter meu apartamento no Rio Quente, em Goiás, quero ter meu apartamento em Sinop, no Mato Grosso. E quando você não está usando, você aluga. É isso? Você pode colocar no pool, ou você empresta para os amigos. Entendi. Então, quer dizer, também do ponto de vista de retorno financeiro, também tem esse aspecto, né? De você poder, eu não estou usando, eu deixo para os amigos, ou para o restante da família, ou também eu posso fazer uma renda com ele ali. Mais ou menos, porque é o seguinte, ele é diferente do condotel.
Porque o condotel, você comprava aquele apartamento de hotel e colocava no pool. Tá? Nesse caso, o foco não é um investimento financeiro, o foco é uso. Tá? O foco é uso. Até porque a quantidade é tão grande de unidades, né? Vou imaginar que você tem um prédio de 100 apartamentos, tá? E você tem, essas 100 unidades são vendidas, entre aspas, 27 vezes cada unidade, considerando 2 semanas de uso. Então, é uma quantidade imensa de usuários. E sempre olhando para... Não é um empreendimento para casal. É um empreendimento com foco na família. Tanto que os apartamentos cabem de 4, 6 a 8 pessoas, né? Na multipropriedade. E isso se tornou um grande negócio, porque, primeiro, é uma possibilidade das pessoas viajarem mais, né? As pessoas vão estar num apartamento, entre aspas, residencial, mas com o serviço de hotelaria, vai ter o restaurante, etc, 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 né? Vai ter a lavanderia, vai ter o que ele quiser, né? Só que tem um pênalti, não é um pênalti. Para multipropriedade parar em pé como negócio, ela precisa estar num destino, ou você criar o destino, que é o que está sendo feito muito no Brasil, com a questão dos parques aquáticos e parques de aventura. Muito interessante, é mais uma modalidade. E assim, além da segurança, né, que foi necessária, segurança sanitária, quais são as outras ações relativas à hospitalidade que foram mais assim, evidentes, percebidas na pandemia, Eduardo? Olha, 2 coisas, e isso é um consenso global, tá? Isso não é coisa do Brasil, isso é um consenso do mundo. O mundo inteiro olhou para 2 coisas muito importantes como lição do advento da pandemia. A questão da saúde, evidentemente, por conta dos protocolos, tudo que teria que acontecer, etc, etc. E a questão da tecnologia, né? Já existia um crescente muito grande de tecnologia, de investimento em tecnologia, antes da pandemia. Com a pandemia, a eficiência dos hotéis passou a ser um item muito importante. Por quê? Porque os hotéis precisavam performar melhor do que antes. Então, se o hotel precisava de funcionar com 70% de ocupação, agora, com a pandemia, com menos viagens, com menos deslocamento, o hotel vai ter que aprender a parar em pé com 40% da ocupação, com 50% da ocupação. Então, ele tem que ser mais eficiente. Então, houve um investimento gigantesco em tecnologia, olhando para a eficiência desses empreendimentos, sem contar da tecnologia que foi criada para a questão da saúde, né? Então, hoje, muitos hotéis, antes do hóspede entrar, fazem um tratamento de luz com UV no quarto para eliminar as bactérias. Muitos hotéis fazem isso. Nossa, a questão de ar-condicionado, troca de ar-condicionado, equipamento, etc, etc. Então, houve um investimento bastante grande com tecnologia nesse sentido também, além da preocupação com a saúde. Você, como um arquiteto, urbanista, uma pessoa que planeja, né, trabalha olhando, né, o planejamento das cidades, planejamento dos locais, o que você imagina? Qual que é a hotelaria de negócios? Qual que é o futuro desse segmento? Esse foi o grande prejudicado, né? Com tudo que aconteceu e continua acontecendo, né? Mas uma hora, se Deus quiser, a coisa vai diminuir e vai acabar. A hotelaria de negócios, por conta das pessoas não estarem conseguindo se deslocar mais. As companhias aéreas enxugaram nos voos o máximo que puderam, né? Os negócios começaram a ser feitos via câmera, né? As reuniões. Uma grande coisa que acontecia eram os eventos, uma convenção de uma empresa, sei lá, no Rio de Janeiro. A empresa se deslocava para o Rio de Janeiro. Hoje isso não acontece mais. Hoje isso não acontece mais. Está sendo retomado muito devagarzinho, as pessoas estão cansando das reuniões virtuais, vai voltar. Isso com certeza vai voltar. Está demorando muito para voltar, aliás, mas vai voltar com certeza. E
para mim e para os profissionais da minha área, é bom, porque muitos hotéis vão precisar de retrofit. Os hotéis precisam ter retrofits, ter reformas constantes para continuar a atrair o hóspede, né? Para oferecer o melhor serviço para o usuário, para o hóspede. Então, os meus colegas e os fornecedores que fornecem para o hotel estão esperando um movimento interessante para os próximos anos de retrofit desses hotéis urbanos. Mas deu dó porque muitos hotéis acabaram virando residencial, muitos hotéis fecharam, demitiram muita gente, e isso foi ruim, mas não há mal que dure para sempre, né? Eu acho que há uma luz aí, né, Eduardo? A gente espera que essa retomada, inclusive da demanda reprimida, que as pessoas viajem mais, que as pessoas aproveitem mais a vida. Você que está nos assistindo, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aqui com a gente. Eu falei aqui um pouco do currículo do Eduardo, mas o currículo dele é extenso, tá? Vou colocar, inclusive, aqui na nossa descrição do vídeo, você pode acompanhar. Eu tenho muito a agradecer, Eduardo, trouxe essa contribuição fantástica para a gente aqui, falando de arquitetura, urbanismo e dessa questão sanitária, dessa questão da saúde ligado à hotelaria, a essa, né, coisa da receptividade dos hotéis, como é que foi tudo isso, esse período, né, que a gente ainda está, que é o período da pandemia, e ligado aos projetos de saúde na área da hotelaria. Eduardo, eu agradeço demais a sua presença aqui. Já digo que a gente tem que voltar a conversar outras vezes por outros assuntos. O papo foi excelente, foi muito bom. Sua presença foi muito enriquecedora aqui no canal. Tá joia? Se quiser deixar aí alguma mensagem, pode falar, Eduardo. Fique à vontade. Eu tô até chateado, porque eu começo a falar nisso e não paro mais, né? Esse meu instinto meio professor aqui, eu gosto muito de falar pelos temas que eu sou apaixonado, e visivelmente vocês perceberam que eu sou um cara apaixonado pelo que eu faço. Eu queria agradecer muito você, Amaury, pela oportunidade de estar compartilhando conhecimento, né? E as pessoas, depois, se você puder compartilhar o site do escritório no link para as pessoas conhecerem um pouco do nosso trabalho, sejam bem-vindos. Vai dar tudo certo. Fiquem tranquilos com isso. E vou compartilhar sim, viu, Eduardo? Porque as pessoas vão ficar perguntando, eu falo, fala com o Eduardo. Quem é o entendido do assunto é ele. E assim, foi muito enriquecedor mesmo. Mais uma vez, agradeço, porque a gente se propõe a trazer, né, conhecimento para as pessoas. Eu acho que nada melhor do que esclarecer, do que trazer novidades. Então, a gente vai ficando por aqui. Agradeço demais sua participação, sua presença aqui hoje. Acompanhe, continue acompanhando aqui o canal, que a gente sempre vai ter novidades. Até a próxima. Imob 360. Seu investimento em localização privilegiada.